Rafael Lobato Pinheiro e eu sou psicanalista e membro da Invenção Freudiana. Por isso eu vou usar o óculos, tá, gente, para poder ler minhas anotações. Eu vou ficar aqui numa posição assim bem histérica, quer dizer, eu vou atirar para todos os lados e fazer o que Mardoim pediu que eu fizesse, que era ser um debatedor. Então, vamos debater. Não vou fazer perguntas, vou só colocar algumas provocações para os dois da mesa e para que a gente possa debater. Eu vou tentar falar pouco. Vou começar que o Mardoim falou que os políticos não gostam de psicanalistas, né? Valton, com toda a razão. E aí eu já começo perguntando assim se talvez um outro lado se isso não vem em razão de que os analistas também não gostam de políticos nem de política, né? Isso que é a minha pergunta. E mais ainda, ouvindo a fala do Leonardo, perguntar para vocês, é uma grande provocação, se os analistas gostam da democracia também. Isso é uma outra pergunta. Porque quando você falou que me parece que não todos os analistas gostam muito de democracia. Começando por Freud e Lacan, né? Então você falou assim, Freud e Lacan não fizeram incursões na política, mas acho que houve algumas. Eu acho que a incursão de Lacan na política foi a escola. A escola, lembrando que a Sandra colocou, ele faz uma incursão política na escola, não é à toa que foi tão complicada e continua sendo tão complicada, né? Exatamente por isso, e também vou dizer por que eu acho também. E é preciso lembrar que muitos dos discípulos de Lacan, na década de 60, 70, vinham de todo aquele turbilhão político da Europa e eram contaminados por essas ideologias totalitárias, né? Eram maoístas ou comunistas, etc. O próprio genro dele. E todos contaminados pela utopia totalitária não tratada. Porque parece que as análises não chegaram até lá. Não é não? E Lacan também, assim como Freud, apesar de eu achar que Freud tinha um germe democrático, acho que ele era mais iluminista do que necessariamente democrático. Não viveu numa sociedade democrática, numa sociedade aristocrática, monarquista, né? Constitucionalista, mas monarquista. E tendiam a resolver as questões nas instituições de maneira bastante autoritária, né? Tanto Freud quanto Lacan, né? Quando funda e refunda, todo mundo sabe como é que foi. E esse germe, né, dessa utopia totalitária que você colocou muito bem, permanece nas escolas de psicanálise. Então a minha pergunta é se os analistas gostam de democracia. E não será por isso que os políticos não gostam de nós, né? Assim como os analistas têm que ser contados um a um, os políticos também eu acho que precisamos aprender a contá-los um a um. Então, assim, nem todos os petistas são corruptos, né? Eu espero. Então, assim, retomando só, existe um texto da Maria Rita Kell, que é muito legal, o texto que chama Civilização Partida. E ela trata, dizendo, como o Leonardo Sartre colocou, que a psicanálise é um sintoma da modernidade, é o sintoma de um novo homem, é o sintoma de uma nova política, de uma nova ética. Portanto, eu acho que um evento como esse não se trata só de defender a sobrevivência da democracia. Eu acho que a sobrevivência da psicanálise depende da sobrevivência do único regime que nós conhecemos que trabalha com os buracos, que trabalha com os pequenos buracos. Eu não acho nem um pouco gozado que tenham mandado a Dilma tomar no buraco, porque parece que só a Dilma tem buraco, né? Porque é uma mulher, né? Então vamos entupir o buraco, esse buraco da democracia, e entupiram. Entupiram. Mas o tema foi vaiado ontem, tá? Só para... Mas ele foi vaiado. Então, eu acho que defender a democracia é defender também a psicanálise. A Celina colocou muito bem. A psicanálise está em crise porque a civilização está em crise. A Maria Rita Kell coloca isso muito bem. Ela diz, na modernidade, com os efeitos que todo mundo sabe que a modernidade gerou, nós tivemos um sujeito mais desorientado do que nunca, né? Porque foi lançado uma sociedade onde a verdade é não toda. O sujeito moderno tem que lidar com isso. A psicanálise é uma das saídas,
Né? Então, como Lacan diz no Triunfo da Religião, ele diz assim, olha, a religião triunfará, a psicanálise sobreviverá ou não. É isso que ele diz no Triunfo da Religião. Então, não se trata de nós defendermos o triunfo da psicanálise. Acho que o triunfo da psicanálise só existe para esses analistas cuja utopia totalitária permanece. Mas eu acho que se trata de nos preocuparmos da sobrevivência da psicanálise. E aí a Maria Rita Kell coloca duas tradições da modernidade. Ela diz uma representada por Descartes, que ela diz que é a tradição da certeza. Descartes quis erigir o sujeito da certeza, e ela diz uma outra, o sujeito da verdade, desculpe, um sujeito da verdade para garantir o saber. Daí surge toda a ciência moderna como nós a conhecemos, na sua tentativa de totalizante. Daí porque ciência, capitalismo e totalitarismo não são incompatíveis, justamente por isso. E outra tradição que ela coloca num filósofo chamado Montaigne, Montaigne como filósofo da dúvida. Então ela diz que a modernidade tem duas certezas, e ela situa a psicanálise na tradição da dúvida. Só é possível psicanálise se nós seguirmos não para reestabelecer a estabilidade do sujeito na modernidade, mas para tentar fazer com que o sujeito se reinvente de alguma forma nesses buracos. Então eu acho que a democracia, ela é o regime, ela é quando Freud diz assim, olha, o governo é impossível, governar é impossível, só dentro da democracia que é impossível governar, e por isso que é o único regime que permite que a democracia floresça, por exemplo, e outras formas do sujeito se inscrever, então eu queria colocar isso sobre a sobrevivência da psicanálise. Sobre a sua fala, Leonardo, tem algo que também que eu remeto ao Teodato, que é sobre os golpes, Você falou assim, nós temos um golpe que precisa de uma capa de legalidade, mas eu acho que isso não é novidade, porque no Brasil a elite é envergonhada, é covarde, Os golpes que ela dá são sempre envergonhados. Eu acho que esse golpe agora é um outro retorno, eu vou usar metaforicamente, tá, gente? Não me julguem, eu sei que está cheio de analista aqui, Então, por favor, não julguem conceitualmente, é uma metáfora, É o retorno do recalcado, do real da nossa fundação enquanto povo e país e nação. O primeiro no golpe de 74, sempre vários golpes no Brasil, isso não é o primeiro, vários golpes, mas só pegar o golpe de 74 foi, vamos dizer assim, um primeiro retorno fortíssimo desse recalcado, quer dizer, do ódio. Eu digo que é o retorno do recalcado, o que foi recalcado é o homem cordial, o que aparece é o homem cordial, o que foi recalcado é o ódio que está por trás desse homem cordial, que nunca existiu no Brasil. Eu não conheço esse homem cordial brasileiro. E se tem uma coisa boa nesse processo todo político, é que a verdade está sendo dita pela primeira vez. Lula, infelizmente, não conseguiu fazer isso. Ele fez um monte de coisa boa, mas não conseguiu que a população visse o que ele tinha feito. Não conseguiu. Aí veio a Comissão da Verdade, que foi uma tentativa assim, incrível de dar um tratamento para o real de nossa fundação como povo. Quer dizer, sangue, ódio de classes, como o Leonardo colocou. Um intenso ódio de classe que era um rio submerso na civilização brasileira. E que o primeiro golpe veio até o Hélio Gaspari chama de ditadura envergonhada, uma ditadura envergonhada. Nós não lidamos, não deu nenhum tratamento a esse real. Quer dizer, continuamos achando que somos um homem cordial, que não gostamos de política, e que agora, e graças a Deus, e graças ao golpe também, de alguma forma, o brasileiro não pode mais dizer hoje que não gosta de política. Porque eu tenho 37 anos, então a minha geração não gostava de política. A pior geração que existe nesse país é a minha. É a pior, porque não gostava de política. Dizia que não gostava. Hoje ninguém pode dizer que não gosta de política. Porque esse segundo golpe nos últimos 50 anos abriu a coisa, todo mundo viu, tem que gostar de política, porque tem muita gente que gosta de política.
por aí, né? Então, é preciso dar um tratamento, no sentido psicanalítico do termo, a esse real da fundação do Brasil, porque ele fica retornando o tempo todo, como retornou agora nesse segundo golpe, que é golpe sim, não é branco, não é político, não é na ponta do fuzil, concordo, mas não é na ponta do fuzil na nossa cabeça, mas é na ponta do fuzil na cabeça de muita gente. Não é não? É na ponta do fuzil na cabeça de muita gente. Então, eu acho que é golpe. Eu acho não, eu tenho certeza, né, que isto é um retorno novamente desse recalcado, pedindo para ser escutado, e ou a gente escuta e dá um tratamento para ele, e isso pede uma política mais horizontalizada, que permita que esses novos atores, novas vozes, novos desejos, novos agenciamentos se apresentem de uma democracia mais esburacada ainda, que o PT infelizmente não teve condição de fazer. Eu acho que não foi nem questão de coragem, é de condição, porque com esse congresso aí não se faz absolutamente nada, né? Então não teve condição de fazer. Então eu acho que o golpe é tão envergonhado como sempre foi a elite brasileira, que felizmente agora está colocando as asinhas de fora, né? E está ficando sem vergonha, e é ótimo que isso aconteça. Porque agora a gente pode... muita gente fala assim, o Brasil está dividido. A gente tem sociedades muito mais divididas. A sociedade norte-americana é extremamente dividida, né? Aqui as pessoas têm ódio aos homossexuais, mas ninguém levanta um cartaz dizendo assim, morte aos gays. Há muito tempo que é de um lado, não é não? De um lado republicano, de um lado democrata, se odeiam. Então aqui no Brasil esse ódio está saindo do subterrâneo e vindo para fora. E é bom que isso aconteça. Agora, é claro, aí eu acho que o psicanalista, como o Leonardo colocou muito bem, tem um papel fundamental, que é o quê? De dar um tratamento civilizatório a esse ódio. Porque o tratamento que está sendo dado não é um tratamento civilizado, né? Eu achei ótimo que o Temer tenha sido só vaiado ontem, porque isso é uma vaia, é algo civilizado. Nós estamos mostrando que nós que somos contra o golpe, nós não vamos entrar na tradição da barbárie, que é o que a Maria Intercal coloca. A tradição da dúvida do Montaigne é civilizatória, e a tradição da certeza é bárbara, que é o que a gente está vivendo hoje. Então eu acho que eu queria colocar essas questões, só para não deixar de falar sobre o Moro, que já falaram tanto. Eu concordo com as pontuações do Valton e do Mardônio, do pessoal sobre o Moro, mas não podemos esquecer que não é só o Moro, é o judiciário, o sistema, né? O poder judiciário é que está perverso nesse país. O poder judiciário é que tem nele essa voz. É uma voz fraca, porque ele é um homem fraco, desmoralizado. É horrível, né? Ele é fraco, ele não tem que ser essa potência toda que vocês deram para ele, não. Ele é extremamente fraco, sabe falar, fala daquele jeito assim, parece que, sabe, coitado. É um masoquista mesmo. É por isso que eu gostei do que o Valton colocou. Mas é o poder judiciário que está descontrolado nesse país, né? Então, Deodato, precisa de uma nova forma de fazer política que seja devedora dessa tradição da dúvida e da civilização. Qual seria essa nova forma de fazer política mais esburacada, né? Eu acho, se o Lula voltar em 2018 e tiver esse povo aí, eu vou votar nele, é claro, mas não gostaria de ter que votar nele. Eu gostaria de votar num candidato com mais buracos do que o Lula. Tá? Por isso que eu gosto da Dilma. Eu não sou petista, não. Eu sou dilmista, que fique bem claro isso aí. Tá? Então, só para terminar, esse golpe, ele denega, como sempre todo golpe denega a realidade do tecido brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e que o Danziato falasse sobre se os analistas gostam ou não de democracia. Obrigado.